Procurador-Geral da República narrou na denúncia uma, aspa, sofisticada organização criminosa dividida em setores de atuação que se estruturou profissionalmente para a prática de crimes como peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, gestão fraudulenta, além das mais diversas formas de fraude. Segundo a acusação, aspas, todos os graves delitos que serão imputados aos denunciados ao longo da presente peça têm início com a vitória eleitoral de 2002 do Partido dos Trabalhadores no plano nacional e tiveram por objetivo principal, no que concerne ao núcleo integrado por José Disseu, Delúbio Soares, Silvio Pereira e José Genuíno, garantir a continuidade do projeto de poder do Partido dos Trabalhadores, mediante a compra de suporte político de outros partidos políticos e do financiamento futuro e pretérito, pagamento de dívidas, das suas próprias campanhas eleitorais. A fala do ministro Joaquim Barbosa destaca a denúncia apresentada ao Supremo Tribunal Federal, que ficou conhecida como Mensalão. Na primeira fase, foram condenados 25 réus e absolvidos 12 das acusações. Mas no Supremo Tribunal Federal, o resultado do julgamento do processo não é de consenso geral dos ministros. Por isso, o Mensalão entrou numa segunda fase, principalmente depois do voto do ministro Celso de Mello, que votou a favor dos infringentes. Recursos que podem reverter condenações de réus, como os petistas José Disseu, Delúbio Soares, José Genuíno, João Paulo Cunha. O fato mexe com a opinião de juristas e também da opinião pública. A repercussão do julgamento do Mensalão é o tema do Alerta Geral de hoje. Depois de 4 meses e meio, o Supremo Tribunal Federal concluiu em dezembro de 2012, após 53 sessões, a primeira fase do julgamento do Mensalão. Foram condenados 25 réus e absolvidos 12 das acusações. O Supremo condenou os réus pelos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, evasão de divisas, formação de quadrilha, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e peculato. Mas ontem uma decisão do Supremo deu novos rumos para o julgamento do Mensalão. Para discutir o assunto, nossos convidados são Luiz Carlos Bernardes, que é formado em jornalismo pelo Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, ex-presidente do Sindicato dos Jornalistas, ex-diretor da Federação Latino-Americana da Organização Internacional de Jornalismo, trabalhou em vários veículos de comunicação, entre eles a Folha de São Paulo, Band Minas. Peninha, muito bom tê-lo você aqui. Grande prazer em estar aqui, viu? Muito bom também. Matheus Simões de Almeida, professor, curador da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, presidente da Comissão de Educação Jurídica da OAB de Minas Gerais e membro da Coordenação Nacional de Direito Educacional da OAB Federal. É um prazer também recebê-lo. Muito obrigado. E ainda o cientista político formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, Fernando Nogueira, que também é sociólogo, economista e professor da FUMEC. É um prazer conhecê-lo também, professor. Prazer, meu Fernando. Bom, vocês sabem, lembrando que nós contamos com a sua participação. Para enviar as suas perguntas ou seus comentários, é só ligar para o telefone 3209-3301 ou mandar um e-mail para alertageral@redesuper.com.br. Nós temos também o nosso Twitter, anote aí, @alertageraltv. Nós vamos rapidamente acompanhar uma reportagem de André Santos que mostra como foi formado o Mensalão, considerado o maior escândalo de corrupção do país. Entre 2003 e 2005, quando o Mensalão foi denunciado, teriam sido pagos 55 milhões de reais a 18 políticos do PP, PMDB, PR e PTB, que compunham a base aliada do governo Lula. O escândalo provocou a queda da cúpula do Partido dos Trabalhadores no governo. Entre os réus, o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, apontado como líder do esquema, o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares,
o ex-presidente do partido, o deputado José Genuíno, e o ex-secretário-geral, Silvio Pereira. A operação do Mensalão era feita pelo empresário Marcos Valério, dono de agências de publicidade que tinham contratos com o governo federal. Era justamente desses contratos que saíam os recursos para pagar os políticos indicados pelo PT. O dinheiro vinha dos bancos Rural e BMG, que concediam empréstimos a Marcos Valério. Segundo as investigações, o esquema foi montado na época da campanha presidencial de 2002, vencida por Lula. Para conseguir o apoio do PL, partido de José Alencar, que viria a ser o vice-presidente da República, o PT desembolsou aproximadamente 10 milhões de reais que foram entregues ao deputado Valdemar da Costa Neto, então presidente do Partido Liberal. O mensalão veio à tona quando o ex-diretor dos Correios, Maurício Martinho, foi mostrado em uma reportagem da revista Veja recebendo propina de 3 mil reais. Martinho era ligado ao PTB. O então presidente do partido, Roberto Jefferson, se sentindo acuado pelos petistas, denunciou o caso em 6 de junho de 2005 ao jornal Folha de São Paulo. Acusado de receber 4 milhões de reais, Jefferson detalhou o funcionamento do mensalão na CPI dos Correios. O julgamento do mensalão, previsto para durar até 2 meses, se tornou o mais longo em 120 anos da história do Supremo Tribunal Federal e ainda não pode se determinar com certeza a data em que será finalizado. Os réus são acusados de cometerem 7 crimes: formação de quadrilha, corrupção ativa e passiva, peculato, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta. Dos 38 réus arrolados na denúncia, os ministros do STF condenaram 25 por pelo menos um crime e outros 12 foram absolvidos das acusações. Mesmo com uma possível definição do STF sobre o caso, este especialista acredita que os réus possam buscar recursos em tribunais internacionais para reaver as penas impostas. Há uma previsão do término do julgamento do processo interno dentro do Brasil. Mas isso pode ainda desencadear para fora do Brasil. Isso é uma situação que já aconteceu recentemente em 2009, onde nós tivemos um processo que envolvia a cúpula do poder executivo da Venezuela, onde a Corte Interamericana anulou o julgamento. Considerado o maior escândalo de corrupção da história republicana brasileira, o Mensalão trouxe à tona detalhes de como era a relação entre parte do Poder Executivo e Legislativo no país. E o impacto do escândalo foi tão grande na classe política brasileira que, para alguns analistas, mudou até mesmo o perfil de quem agora se candidata a um cargo público. O julgamento do STF, dessa ação penal, eu tenho a impressão que foi um divisor de águas numa certa prática política de uma geração muito específica, extremamente pragmática na ação política, na maneira de tentar aliciar politicamente os outros, para uma geração agora, volto a dizer, não é que ela seja muito mais honesta ou muito mais correta, mas ela é muito mais técnica. Para o advogado Ronaldo Garcia Dias, que participou do julgamento do Mensalão, o escândalo deu a oportunidade da justiça brasileira mostrar seu papel para a grande maioria dos brasileiros. Passou a mostrar para a população brasileira que aquela clientela do direito penal pode mudar e tem mudado. Ou seja, pessoas que até então achavam que eram infensas à área criminal, que nunca poderiam ser alcançadas por uma condenação criminal, tendo em vista a sua posição econômica, tendo em vista a sua posição política. Mas nas ruas, a sensação de impunidade permanece entre os brasileiros. Infelizmente, a impunidade no Brasil é uma coisa que a cada dia ela se reforça, né? Seja pelo aval do povo ou pela ineficiência dos órgãos que julgam. Essa questão do mensalão é o retrato do Brasil. Para mim, acho que isso não... Eles vão empurrar isso com a barriga para sempre. Isso não vai dar em nada. Vocês viram aí o cidadão dizendo, não vai dar em nada. Qual que é a sua opinião? 3209-3301, queremos saber a sua opinião. Você acha que esse mensalão vai prescrever, essas pessoas não vão ser presas? O que você acha? É importante sabermos a sua opinião. Bom, o Gilmar Mendes disse também ontem, posso recomendar uma pizzaria. O que você acha, Peninha?
Isso vai dar alguma coisa? Olha, eu acho que sim. É evidente que nós estamos num momento em que a impressão é que não vai dar, mas eu acho que sim, e eu acho que aí tem alguns pontos. Primeiro, a moçada vai voltar para as ruas ou não? Segundo, alguns especialistas me dizem, não houve chance de um recurso para os acusados. Então, o que o Celso de Mello fez foi dar essa chance. E terceiro, muita gente acha que houve uma dificuldade de comprovar o pagamento mensal, embora possa ter acontecido. Então, seria mais fácil para muitos especialistas com quem eu conversei provar o Caixa 2, lá em Brasília e aqui. Porque alguns especialistas me dizem que não havia nenhum projeto específico do governo Lula ou do governo Azeredo sobre parlamentarismo, reeleição, etc, etc. Agora, eu, como repórter, acho que vai dar, sim. Eu acho que não acabou, não. Vocês acham que eles vão ser presos? O que você acha, professor? Alguns vão. Eu acho que, com certeza, o braço financeiro, né, desse processo todo, assim como o braço bancário financeiro, com certeza eles serão punidos. Mesmo agora com a revisão, né, com os infringentes, a redução da pena por formação de quadrilha é de 2 anos. E eles pegaram 40 anos e, se não me engano, 18 anos. Os dois, né, sucessivamente. Então, alguma punição vai acontecer. Mas é claro que o clamor das ruas demonstra que a população quer ver a punição daqueles que foram os mais visados. O formador de quadrilha. Formador de quadrilha, né? E aí eu acho também que alguma punição já aconteceu. Nós não podemos esquecer que o José Dirceu, ele era ministro da Casa Civil, candidatíssimo à presidência, e hoje, evidentemente, esse projeto dele está completamente aniquilado. Agora, ir preso, realmente preso, ou ficar somente à noite indo para a cadeia, né, eu acho que é uma coisa ou outra, o que significa também punição. Eu acho que nesse caso, dado o clamor das ruas, a consciência que a população assumiu, a força política dos jovens agora nas ruas, não é, o avanço da democracia, a consolidação, inclusive, jurisdicional, que tanto o Celso Mello ontem bateu, garante uma punição. Eu estou crente, eu creio que alguma punição vai ocorrer. E você, Matheus, o que você acha que vai realmente acontecer alguma coisa? Só dele tentar mudar para o regime semiaberto aqui, talvez é uma vitória dele. Eu não acho que seja suficiente. Mas se eles conseguirem fazer com isso aí, não acabe com a sentença. Os infringentes vão fazer o processo continuar, não? Sem dúvida alguma, mas eu acho que isso não é suficiente. Eu até resgataria uma coisa que o professor Fernando disse ali. O núcleo financeiro e o Marcos Valério e companhia das companhias de publicidade, eles pegaram penas maiores. Olha, eles, na verdade, são um instrumento que foram utilizados por esses que vão ser beneficiados agora pelo núcleo político, que é exatamente da onde veio a ideia do esquema e que eram também os destinatários finais do que estava sendo feito. Então, de alguma forma, me parece que essa solução, e ainda mais agora procrastinada, não atende ao anseio de quem está do lado de fora. E eu não estou me referindo ao anseio das ruas. Eu estou me referindo ao anseio do cidadão, que são coisas diferentes. Acho que manifestação na frente do Supremo não é o caso. Nós vivemos numa democracia, o ministro Celso de Mello é técnico, decidiu como achava que era adequado. Muito bem. Que se entenda, no entanto, que isso não satisfaz a necessidade do povo brasileiro de ter acesso à justiça. Essa decisão pode ser legal, pode ser lícita, não será considerada por mim como justa, jamais. Nós estamos arranhando a honra do brasileiro, arrastando o brasileiro por um processo por todo esse tempo, e agora nós não sabemos quando é que esse desfecho virá.